Shalom Aleinu Ve'Ha'am Yisrael Bom dia, minha gente. Bom dia. Desculpem o atraso. Vamos dar início ao nosso habitual estudo de quinta-feira. Mesa super cheia hoje, né? Um welcome aqui, o André Lieberman, que está vindo, falou uma vez aqui para a gente numa quinta-feira e está baixando no Rio de Janeiro, é isso? Que beleza. Ganha o Rio de Janeiro, ganha a área. Bem-vindo. Tá? Olha, hoje vamos falar de Tazria, tá? Tazria é assim, eu estava pensando, é uma das paraxiotas, assim, dessas paraxiotas áridas, são aquelas assim, a gente está bem no cume do muro, da montanha, da aridez, né? Mas assim, a gente sempre consegue tirar alguma coisa. E vamos ver se de novo a gente, né, repete esse feito. E eu agradeço muitíssimo ao Daniel Uran, que, assim como o Ives semana passada, não, Daniel Uran já fez uma vez. Já fez isso com a Jordana, né? Hoje a Jordana deixou ele sozinho. Vamos ver se vai funcionar, né? Mas, enfim, então a palavra está contigo, Uran. Obrigado, tá? Vamos falar sobre Tazri, então, e de sequência o debate. Bom dia, tudo bom? A Jordana que era para me apoiar, mas ela fugiu, não queria aparecer, ela é meio tímida, vocês veem aqui que ela é meio tímida. Essa paraxá, Tazeria, ela significa o nascimento, né? Quer dizer, fala muito dessa coisa da época do nascimento. Aí eu dei uma lida em geral em tudo para tentar fazer um resumo e na primeira lida, isso fala isso é uma impureza, doença, nascimento. E no meio do caminho eu vi assim, tipo uma contradição, me pareceu uma contradição. Quer dizer, por que contradição? Porque se pegar toda a Torá, a gente vai ver no início, tinha lá o Adão sozinho, aí tava aquela coisa chata, tirou a costela dele e fez a mulher. Pelo que eu entendi naquela época, que a mulher e o homem seriam semelhantes, não haveria uma diferença. E quando chega aqui na Paraxá, começa a ver essa contradição, porque aqui, na questão do nascimento, que seria o caso da Paraxá, o homem, 7 dias depois, já faz o bris, já está liberado para a vida, e a mulher tem colocam ela em segundo plano, ela tem que esperar 8 dias ou mais dias, 60 dias, depende da situação, porque ela é impura. A mulher que. Aí eu já vi, de repente éramos iguais, de repente ela ficou impura. Né? E depois dizem que essa questão da impureza em relação a doenças, né, em geral. Mas, naquela época tem essa preocupação que ela é impura, pode causar problema de doença e tudo, mas na hora do bris milá, naquela época os rabinos vinham e tiravam o sangue do perigo neném com a boca. Mais uma contradição, quer dizer, hoje em dia alguns ainda fazem isso, eu pesquisei sobre isso, mas não usam a boca diretamente, usam um tubinho para que também não acho que seja a mesma coisa se o sangue tem alguma doença, mesmo com o tubinho não vai proteger, a não ser que tenha um filtro ou alguma coisa. Então fica nessa questão o tempo todo me parecendo essa contradição. É, no caso da doença, eles falam muito sobre doenças de pele. No caso, naquela época, lepra. Mas eu imagino que a lepra foi marcaram que não era a única toda descascando, o vitiligo tem aquele problema de cores, né? Fica muito branco, muito. Isso tudo, a pessoa olhava, não, isso deve ser lepra, afasta ele da comunidade. Essa coisa de afastar da comunidade, eu não, naquela época eu entendo, mas hoje em dia eu não entenderia se fizesse isso. Eu não, é, É o castigo. era um castigo. É, sim, fala. A questão da lepra, que eu li
até um comentário do Xará do Sachs, é, a, es- a- a explicação que eles dão para a lepra, os outros exemplos que você deu são doenças de pele. Isso. Por quê? Porque é a parte mais superficial do corpo humano. E aí faz uma analogia, uma comparação, que nós somos superficiais, o judaísmo preza muito a palavra. Então, é um castigo, uma doença ligado mais à parte espiritual, não é à parte física. É, é como se fosse um castigo porque a gente fala coisas ruins das pessoas, faz fofoca. Então, a superficialidade. Então, que as palavras têm muito poder. Uma vez que as palavras saem da boca, elas não voltam mais. Então, é um castigo assim mais espiritual, porque a gente faz julgamentos assim muito superficiais, faz comentários superficiais. é, e até essa questão do Brit Milá é considerada, acho que a primeira mitzvah, que também é uma pelezinha muito superficial que ela já está quase saindo. Então, como se fosse uma doencinha ali que tem que arrancar. Essa explicação por que tem que tirar a pele, eu realmente não achei, mas eu, acredito que eles sabiam que muitos anos depois tinham problemas relativos a isso, então deve ter colocado. A questão do distanciamento social, mas mais especificamente devido à doença de pele, que as doenças de pele eram visíveis, né? Como mencionei, dá para ser a lepra, mas a estatística que teve, né, agora, alguns anos atrás, quando teve a Covid, e teve mais mortos. Para um a cada 60, para cada um, tinha 65 ortodoxos que morreram. E lá e naquela região de Israel, para cada uma pessoa normal, 370 morreram. Quer dizer, parece que teve mais mortos entre os ortodoxos, em média, do que entre a população geral, porque eles não faziam distanciamento. O distanciamento. Não, também, mas a vacina já veio depois. Muita gente não ficou doente. Eu não fiquei doente durante a grande pandemia porque eu mantive o distanciamento, usei máscara. E eles não fizeram isso, por quê? Porque a Covid não era uma doença que você via. Não, a lepra você vê, a vitiligo você vê, então você se afasta. Então, nessas doenças que você não vê, eles não estavam levando muito a sério essa coisa do distanciamento e acabaram morrendo mais do que o normal. E por outro lado, também tem o distanciamento foi muito importante, mas também eu tenho uma estatística que teve, especificamente que eu sou vice-presidente da Associação de Moradores de Copacabana, e lidei muito nessa época com a prefeitura. Então, eles comentaram muito com a gente que a maioria dos moradores de rua, a média de morte dos moradores de rua foi menor do que a população em geral, porque eles já têm, pelo fato de viver na rua, eles tinham mais defesas anticorpos para variadas, até para dengue, para variadas doenças, eles têm mais anticorpos que a população. Mas era uma coisa interna, né? Então você não tá vendo, então você deixa lá no meio. Já o morador de rua tá aqui, você distancia ele porque ele tá largado, tá sujo, tá maltrapilho, ele é um cara que você olha, não, deixa para lá, então acaba tendo esse distanciamento e bom. E na Paraxá, então, acabam tendo várias perguntas que normalmente se faz nesse tipo de encontro nosso, no seguinte, devemos afastar os doentes da comunidade. É, por que a discriminação no nascimento? Por que essa discriminação feminina, na parte feminina? É, é, a pessoa, se uma doença não é transmissível, a pessoa realmente é impura? São coisas que você tem que mesmo se perguntar sempre. Você, quando está doente, você está pior que os outros? Você é pior que os outros em termos de, não, esse está bem, aquele está ruim, então esse aqui a gente afasta. Coisas a se debater, porque são muito, a gente vê muito nessa época tinha esse tipo de debate. Não, ele está doente, então ele não faz parte não deve fazer parte da comunidade. Tem mais que. Basicamente, um pequeno resumo que a gente vai debatendo aqui o que mais for, então a gente vai comentando. Eu fiz uma leitura geral e basicamente isso. Daniel, fantástico. Eu acho que você está muito bem, tá? Eu só para completar aqui, careca assim, é muito distante assim da gente, uma distância assim muito grande da atualidade. Agora, só para completar aqui as pérolas assim nessa paraxá, careca é puro. Eu li isso, botei bem grande, e os carecas são puros.
Exatamente. Careca e gosta mais. Cabeludo não é puro. Automaticamente puro. Mas eu estava falando sobre essa questão das doenças, eu sempre lembro também de um amigo nosso, não vou falar o nome dele aqui, mas ele volta e meia, quando ele fica nervoso, a pele dele, né? É psoríase. Então ele tem muito isso, quer dizer, o estado interior dele transborda para fora, né? Agora, assim, vamos abrir aqui para André Stein, que quer falar, e vários outros. Eu tenho outros comentários assim, alguns engraçados, outros nem tanto. Só um comentário que o Marcelo fez aqui, agora falou que elas gostam mais, sei lá. Eu, por um acaso, que as carecas gostam mais. Eu por um acaso, outro dia, começaram a falar do Elon Musk no site do X, no Twitter, né? Que hoje é X. Aí eles vai acabar o Twitter no Brasil. Aí alguém falou: cuidado para não acabar com Xvideos. Eu nunca entrei especificamente no que eu fui entrar e eu estava remexendo lá dentro e tinha uma entrevista com ele dizendo assim que os circuncisados, as mulheres gostam mais dos circuncisados. Então, só para manter. Bom, André, vai lá. Deixa o microfone por aí. Bom dia, bom dia. Obrigado, Daniel Jordana. Não, mas você acabou falando, né? Você acabou falando, você não resistiu. Eu, rapidamente, eu não estava aqui semana passada, mas também queria agradecer o Ive pela semana passada, que foi realmente muito agradável a reflexão do Ive dentro dessa aridez toda. Primeiro, eu queria falar sobre a parte superficial. Acho que, no meu entendimento, assim, é absolutamente necessário o superficial, porque se não tem o superficial, a gente não consegue aprofundar. Então, se a gente não enxerga o problema na pele, muitas vezes a gente não enxerga o problema lá dentro. Se a gente não enxerga o problema quando a gente olha a pessoa, a gente não vai enxergar o problema que essa pessoa pode ser ou não, tá? Então, acho que o indício da visão, do superficial, ele é extremamente importante, até para o médico. Tá, e aí falando na parte de medicina, sem entrar em detalhe. Então, complementando em Israel, assim, quando você pergunta, né, como você vai, aí uma das respostas é alapanim, quer dizer, está na cara. Tá na cara. Tá na cara. Você realmente resolve muitas coisas, basta você olhar. E aí o tratamento disso é que eu acho curioso, por isso eu também acho sempre muito difícil Tazria. Eu torço para o Vitor não me escolher para fazer Tazria todo ano, para fazer o estudo de Tazria dessa paraxá, que é muito difícil. Eu torço para o Vitor escolher outras pessoas. Prêmio de medição. Mas pode ser que para o ano que vem a gente tope o desafio, tá? Vamos falar sobre isso. É muita regra. Não, é você extrair uma reflexão para os dias de hoje através dessas regras que já não pertencem muito à vida de hoje, entendeu? Então, é sempre uma reflexão difícil. O que eu acho curioso é que a Paraxá começa falando da impureza da circuncisão. E muito rápido sobre isso, porque depois ela trata de outras tantas coisas da pele, de tantas formas de doença de pele. Circuncisão, na verdade, é uma questão de pele, né? Já que o prepúcio é um pedaço de pele. Eu acho isso curioso também, porque você... Hã? Mas você conseguiria, talvez, relacionar. Agora, o que eu fiquei olhando, falei assim, a gente já falou sobre circuncisão em algum momento, aí eu fui buscar, né? Eu não lembrava exatamente, e aí fui buscar, na verdade, em Gênesis, né? Em Bereshit, em determinado momento, fala sobre a circuncisão, que é o Brit Milá, porque é o momento da formação do mundo, da formação de tudo, e Deus precisa fazer aquela aliança com a turma que está aqui. Abrão, mas com a turma que está aqui. Então, mas fala muito rapidamente, né, Janete? E acho que eu não consegui fazer a correlação, por que aqui fala assim e em Tazria vem falar sobre as questões de impureza, né? Assim, é uma reflexão que eu fui buscar pelo menos
a primeira referência à circuncisão, então naquele momento ele faz aliança com Abraão, ele fala, você cumpre a minha aliança, quanto a você, cumpra a minha aliança, você e seus descendentes depois de você, em todas as suas gerações, esta é a minha aliança que você e seus descendentes a partir de você devem cumprir, que todo homem entre vocês seja circuncidado. Quando a carne do seu prepúcio for circuncidada, isso se tornará um sinal de aliança entre nós e em todas as suas gerações. Que todo menino de 8 dias entre vocês seja circuncidado, quer seja um escravo nascido na sua casa ou adquirido de estrangeiros, que não sejam seus descendentes e por aí vai. Mas ele não tem nada aqui referente a. Talvez eu li muito superficial, porque eu não vi aqui em Tazria nada referente à circuncisão, a não ser dizendo que no 8º dia tem que fazer a circuncisão. Mas não é diretamente ligado a pureza ou Pureza. impureza. Achei só curioso Não, isso. que caindo, Não. e quem não faz circuncisão, não, a pele não cai nunca. Não tem nada a ver. Sim, exatamente, mas eu não sei se a questão aqui da pele em Tazria, que é cheia da questão da pele, a circuncisão aí entra no processo da diferença entre a mulher entre um filho e uma filha que nasça, essa diferença. Mas não, mas isso é outra coisa, mas quer dizer, não é focado a circuncisão é como se diz, um forfait, um matter of fact, em português, quer dizer, um fato consumado. Não, de fato, aqui não fala nada referente à impureza da criança. Na verdade, aqui fala que a mãe está impura por 8 dias se for menino e por 2 semanas se for menina. Mas aí é outra coisa, Aí isso é outra coisa, a gente pode falar também, mas não é, lê de novo, não é isso, e não é fato que não é, porque o mundo inteiro não é circuncidado, quer dizer, o mundo inteiro não, mas a porcentagem de homens circuncidados vai além de judeus, mas não é tão grande. Igreja Ortodoxa Copta também, Igreja Ortodoxa Etíope e Igreja Ortodoxa Eritreia também praticam circuncisão. Não, isso era no politeísmo árabe pré-islâmico. No Islã, a circuncisão passou a ser no 7º dia. Os árabes pré-islâmicos, de se converterem ao Islã, antes de Maomé, praticavam a circuncisão aos 13 anos, Eu acho que por causa de Ismael. Depende do grupo. talvez eu tenha até levado para o caminho que não é nem o cerne disso tudo aqui da circuncisão, né? Acho que Não. podemos voltar aqui às questões de pureza, impureza e peles e vamos nessa. Tem aqui. É interessante, né? Eu acho que me parece o seguinte. A gente não é só um comentário que não é da Paraxá, mas é interessante como todos nós temos essa tendência. Às vezes a gente lê coisas, a gente jura que está ali. Aí, mas eu li isso. Aí você volta lá, não encontra. Isso me acontece o tempo todo. Aqui mesmo, a pessoa faz um comentário e eu. Hã? Mas eu li. Como é que ela está falando sobre isso? Eu não lembro disso, ou eu vi diferente. Aí você vai lá olhar, e não, foi a tua cabeça só.
Muito interessante. Mas não acontece não só na leitura, às vezes ela fala alguma coisa, eu entendo totalmente diferente do que Tá ela bom. falou. Com a minha mulher acontece a mesma coisa. Isso na minha casa. Aí eu falei, você disse isso, eu nunca disse isso. Às vezes ele entende o que eu falo, não é que às vezes ele não entende. Isso na minha casa é 24/7. Alô, alô? Microfone. É, Às vezes entende, né? André, Isso, melhor coisa. André Daniel, me parece o seguinte, assim, que nessa época, né, o surgimento do judaísmo foi um motivo de diferenciação muito grande do que existia. E o judaísmo, ele interfere em todas as esferas da vida, né? Eu acho que no caso da circuncisão é uma questão relacionada ao corpo, diretamente ao corpo, e tem a ver com o sexo masculino também, né? Mas eu acho que tem a ver muito com essa presença abrangente da religião na vida de cada indivíduo e do povo como um todo também. Tá? Bom, só organizando aqui. Lorena, você estava com o microfone, né? Estava. Não? Era só para passar. Vai que já passa depois de você para já. Vocês... Fala primeiro. Não, fala. Não tem isso. De jeito nenhum, estamos na fila. Não, eu só lembrei de um assunto quando eu estava lendo de manhã cedo, que, a despeito das questões de pele, o grande ponto aqui é concluir se a pessoa está ou é pura, certo? Vamos fazer uma referência com a nossa paraxá da semana passada? Qual era a palavra-chave da semana passada? Cacheirização, certo? Então, se a gente fizer um link aqui, dá para encaixar os dois, porque, na verdade, se você acaba sendo uma pessoa que toma as decisões certas, você está sendo puro, você está sendo kasher. E kasher não é só sobre alimentação, é sobre decisões de vida, do tipo, eu vou colocar essa gasolina dentro do meu corpo? Isso aqui presta para mim? É kasher tomar isso aqui? E a pele acaba sendo, como a Jordana disse, né, é o órgão maior do corpo e o que está em maior evidência. Ele acaba sendo a reverberação completa disso. Só corroborando com o que você está falando, existe tsarat de imóveis, por exemplo. O mofo. Isso. Né? Acontece um mofo aí e aquele lugar tem que tá com problema. Né? Então, essa situação. Agora eu queria só lembrar, antes de passar para a Janete, que aqui o Tazria, quando semeares, né, essa questão de multiplicar, né, de gerar uma vida, para muitos, são experiências assim traumáticas, né, de perdas, de traumas. Né? E aqui ele coloca que é um momento que realmente você tem que se colocar, a gente estudou isso uma vez, tem que se colocar à parte. Você tem que sair daquela tua vida comunitária e se dedicar àquela situação da gravidez, né? Você sabe que na nossa tradição não se fala parabéns quando alguém está grávido, fala que seja na hora certa, porque é uma jornada que você tem que cumprir assim com excelência e com sorte e com tudo para que dê certo, né? E naquela época mais ainda, a mortandade feminina da maternidade devia ser 40%, vou chutar. Né? Então, era realmente, quando você for dar a semente, é um momento muito chave. Na sequência. Já nem me lembro mais. Desculpa. Não, é que eu... A Selma. Então vamos pedir a Selma Ah, para dar sim, uma fala. acabou. Isso. Selma, please. Levar a cachaça. Oi, gente, bom dia. Eu queria só puxar um pouco a questão de novo da lepra, pelo seguinte, não, a gente não está livre da lepra. O que muda é que hoje o tratamento que a gente dispõe faz com que não seja mais necessário afastar as pessoas. Porque a partir do momento que você não transmite. Mas o que chama a atenção da questão do isolamento é sempre a preocupação judaica com o todo. Então, o isolamento é uma questão de prevenção da transmissão para os outros. Muito mais do que uma medida eficaz para cura ou qualquer situação assim. Então, toda vez que a gente fala do isolamento na Torá, para mim fica muito claro o compromisso social que a gente tem
de primeiro se cuidar, mas também para que a gente não seja um veículo de transmissão de um mal para o restante da comunidade. Pois é. O Daniel quer colocar uma coisa. A gente fala em lepra, mas é porque lepra era a doença do momento e todo mundo sabia o que era, mas eu acredito que lá tiveram outras doenças, como eu falei, o caso da vitiligo e psoríase, que não são transmissíveis, mas a pessoa, como eles não sabiam disso, que não sabiam da ciência das doenças, afastavam também as pessoas. Isso que é o problema disso. Quando você não conhece o problema, você acaba botando ele no meio dos outros. Isso que naquela época, que eu imagino que seja errado, a ponto de aparecer isso escrito. Não, vamos separar e fica. Muita gente provavelmente ficou doente depois que estava uma bobagem na pele e tem uma mancha na pele. Foi junto com o leproso. Aí acaba ficando doente também. Tá vendo? Eu disse que ele tinha lepra, mas ele não tinha, ele foi na marra para lá. Bom, tem alguém na fila agora? Não. Realmente, essa questão aí é estranho, porque isso daqui é um livro com uma visão reformista. E quando a gente lê isso, quando a gente vê o julgamento do sacerdote, realmente ele fala em impureza, mas você tem a sensação de que ele realmente está numa posição de médico, digamos, dá o diagnóstico se tem que sair ou não. Tudo, você tem toda a impressão que dá é que isso daqui é diretamente ligado realmente à doença. Vai no final, em algum lugar aqui nesse livro, aqui nessa paraxá, eles fazem questão de dizer que era uma coisa espiritual. Mesmo aqui, neste livro, tá? Que não era uma coisa física, mas sim espiritual. Eu não consegui entender essa parte. Do outro lado, nunca consegui entender essa parte, porque você tem a impressão que poderia, quer dizer, a gente vê diversas expulsões espirituais e também o bode expiatório e tudo, mas aqui você não tem a impressão. Eu não tenho solução para isso. Agora, de outro lado, a gente mistura isso com a questão da mulher e do homem, a diferença de regras para o homem e para a mulher. Agora, aqui, eu acredito que isso, obviamente, é óbvio, a gente sabe que tudo isso foi feito quer dizer, essas regras foram instituídas pelos homens. E aqui também aponta isso num comentário, isso que você falou, tá? Do medo da gravidez e tudo. Mas eu acho que o cômputo geral dessa questão bíblica e talmúdica entre mulher e homem, eu acho não. Primeira vez que me chamou a atenção mais foi porque os homens tiveram que expressar, de alguma maneira, a sua preponderância em alguma coisa, exatamente por causa da questão de vida. Porque, realmente, se você for pensar, todos nós provavelmente já pensamos, mas não sei se a gente não encara a posição do homem perante um nascimento e a posição da mulher perante um nascimento é tão diferente, a começar pelo fato que, como dizem os portugueses,
Mãe sempre certa, pai sempre incerto. Até há poucos anos atrás, que não tinha DNA, uma mulher estava totalmente livre para ter com esperteza uma relação ilícita e provavelmente houve isso até as 30, não sei nem se tem 30 anos que tem essa coisa de DNA. DNA é 90. 90, então 40, o quê? 90? 40. 90 e pouco, é. Então, não é nada. Agora. Não é nada, é agora. Então, falando grosseiramente, uma mulher precisa de um homem para engravidar 3 minutos. Tá? Ela engravida tudo isso, né? Nem isso. Nem isso. Ela engravida. Marcelo, defende a gente. O homem precisa um pouco mais para fazer. Não tem defesa. Depende. Não, eu não estou falando nem. Eu não estou falando nem do parceiro. Se você for pensar. É grosseiro e eu estou falando disso aí para. Se você é público. Se você for pensar mesmo, se uma mulher quer ter uma relação para ter filho, entende? Não por prazer, tá? Eu pego qualquer um aqui na calçada, entendeu? Então, e aí eu engravido, compreendeu? E realmente, pensando em termos daquela época, isso é uma coisa mágica, é uma bruxaria. E um homem passa a vida inteira sem ter certeza se aquela criança é dele ou não. Entende? Depende de quê? Assim, pois é, ele fica olhando assim, será que ele é parecido comigo? Entende? Até isso. A mãe não tem esses problemas. Então, a posição, o que eu quero dizer é que a posição da mulher nessa questão é de tanta superioridade, mais poder, direitos, que os homens, talvez, eu estou falando uma ilação que vai além do Tazria, talvez por isso os homens inventaram tanta coisa onde eles são os preponderantes. É isso que eu estou dizendo. Então, e aí, a mulher, aí diz até aqui, que a mulher talvez, aqui fala, eu não sei quantas vezes eu já li isso e só dessa vez eu vi o comentário, que talvez ao ter uma filha, a mulher tem que ficar o dobro do tempo no estado de impureza, essa impureza depois é outra coisa, no estado de impureza, porque aqui diz, a filha depois vai reproduzir a posição dela. Compreende? É a filha que vai ter filho. E o homem, o papel dele já acabou. Fora ainda a coisa do sangue, qualquer parto tem a mesma questão do sangue. Agora, o sangue, aí eu me lembro uma vez escutando isso do Rabino Bonder, quando ele era novinho, era rabino aqui, que o sangue era considerado, mas ainda é, uma coisa assustadora. É sempre um indício de uma aproximação de uma coisa negativa, né? Que pode levar à morte. Então, também aqui, isso cabia à mulher ser impura. Né? Quer dizer, a gente entende essa impureza por causa da questão da morte. Não é só a menstruação.
Se sangrar meu dedo e não parar, também é assustador do mesmo jeito. Entende? Então, a gente não vai fundo nisso, eu acho, até por já é um sintoma da nossa preocupação e do nosso nervoso da situação, da questão do parto e da gestação. Né? Então, mas é porque aí na antiguidade existia a relação entre doença e impureza. Tanto que nessa questão aqui da tasria mesmo, das questões de pele, isso equivale a uma impureza. Não é, mas é muito interessante porque eles falam como se eles estivessem falando de doença. Mas, no fim, aqui, numa interpretação reformista, ou pelo menos aceita, porque aqui tem outros que não são reformistas que escrevem, mas aí é um comentário, eu acho que dos autores, que a conversa era sobre impureza. Então, existe aí uma rede que a gente, hoje em dia, com nossa racionalidade, a gente não consegue desfazer, mas tem que compreender que existiu. Antes de passar para ele, eu queria só comentar o que ela falou. O meu filho mais velho, eu tive mais ou menos esse problema. Quer dizer, era uma namorada que ficou grávida, e ele nasceu, e eu sempre vi ele com a minha cara, aquelas fotos pequenas, o jeito, até hoje ele é um pouco parecido. E todo mundo falava, você não vai pedir ela para fazer DNA? Eu falei assim, não vou pedir. Primeiro que ele está ali, vocês estão vendo. E segundo, eu nunca desconfiei que ela pudesse ter feito fora. Então não é uma coisa que me incomodou. Mas tinha isso, você olhar e... Só desculpa, assim, são 9h29, a gente deve ir até 9h44. Então, porque eu vou explicar porque essa precisão, que com 1 hora a gente consegue colocar os vídeos no Instagram. Se passar de 1 hora tem que editar, etc., aí a gente não faz. Então, vamos lá. Tá. Edson, depois quer falar? Tá. Então, primeiro, Daniel, parabéns pela palestra, foi muito boa. E, voltando à questão da circuncisão aqui, tem um ponto aqui, que justamente foi falar justamente sobre o ponto de vista da purificação. Só que também trazendo também a circuncisão também, o ponto de vista médico, de medicina, como no dia de hoje existem grandes doenças que pegam através do prepúcio, isso do pênis, no caso o sexo masculino, também naquela época também poderia, isso não está comprovado, mas poderia também ter algumas de grandes doenças que poderiam entrar no prepúcio, isso é do pênis. E aí, justamente, eu estou falando isso em relação à questão do HIV, que quem está circuncisado não tem como isso pegar o HIV, porque o vírus do HIV isso está ali no prepúcio. Não, o vírus do HIV está no prepúcio. Isso já está comprovado cientificamente pela medicina. Está comprovado isso. Esse é um ponto, está comprovado. A gente pode fazer um debate, mas está comprovado. Está comprovado, entendeu? Mas é isso. Esse é um ponto. E inclusive, eu estou falando com dados de medicina e da questão da saúde. Mas a gente pode fazer o debate. Mas não vamos fazer o debate agora, não. Entendeu? E agora, trazendo para o ponto de vista da Torá aqui. Isso aqui, justamente, inclusive, o que a Janete acabou de colocar, justamente na questão da Torá, e da nossa Torá aqui, que é reformista, né? E justamente, você tem o ponto de vista da Torá aqui, e falando justamente sobre a questão da purificação, e aí, quer dizer, a purificação do corpo, e justamente no ponto de vista reformista aqui, mas um dado que não foi colocado aqui, é que se a alma da pessoa estiver doente, o corpo da pessoa também está doente, isso espiritualmente. E aí, por quê? Porque na época dos nossos antepassados, inclusive, se a gente olhar lá para trás, na Parashá Pachá, lá em Shemot, lá em Vaikra,
o nosso povo judeu, no deserto, eles tinham contendas, não eram assim um povo totalmente unido, eles tinham contendas. Isso é falando do ponto de vista da Torá. Então, existia de desavença. Então, poderia ter um ou outro, no meio do povo judeu, de ter aquela sensação de abandono, aquela sensação de estar sozinho. E aí, justamente, a sensação de estar sozinho traz amargura. E trazendo amargura, você traz a tristeza interior. E a pessoa triste interior tem a alma abatida. Quando a pessoa está triste dentro de si, porque a gente não vê, a gente de fora aqui não vê quando a pessoa está triste dentro de si. A gente só vê a pessoa por fora. Mas quando a pessoa está triste dentro de si, a pessoa você tem aquela sensação de amargura. E a sensação de amargura, com isso a alma vai, aí traz para o nível espiritual, a alma vai perdendo o nível de conexão. E aí trazendo esse segundo a Kabbalah, e aí eu tenho que trazer a Kabbalah para poder trazer essa coisa, segundo a Kabbalah, quando a alma da pessoa está com o nível espiritual muito baixo, a pessoa também, em matéria física, também fica para baixo também. E segundo ponto de vista da Kabbalah. Então, quer dizer, então a questão da purificação aqui, ela pode se resumir também a questão da alma. E aí não só a questão do corpo. Porque foi falando aqui só a questão do corpo, questões das doenças, mas aí a gente esqueceu a questão da alma. E justamente a nossa Torá aqui trazendo a nossa reformista, o narrador aqui fala justamente sobre a questão espiritual. A questão espiritual também é a alma espiritual. E se a gente pegar na questão da Kabbalah, é aquele exemplo que eu dei. Então, quer dizer, então é só isso aí, só para poder enegrecer o debate, só poder enegrecer o debate e para poder justamente acarentar mais o nosso debate aqui. Obrigado, Edson, obrigado. Segundo só. Eu me nego terminantemente a entender que o doente ele tem um problema de alma. Sim. Ele está doente fisicamente falando. Ligar as duas coisas, para mim, é um caminho muito, muito perigoso. Mas depende do que você chama de alma. Porque depende do que você chama de alma. Quer dizer, se eu estou doente por dentro, depende do que você chama de alma, aí é difícil. Porque, por exemplo, se eu estou doente, aí até eu pensei que ele ia falar, porque se eu estou doente por dentro, triste demais, depressiva, não sei o quê, pode até aparecer um negócio na minha pele. Não, eu sei, mas... eu ia... Não. Depressão é uma doença de alma. Pela colocação dele, existe uma ligação clássica entre físico e alma. Primeiro, para discutir almas é uma coisa muito, muito complicada. A palavra, a gente usar a palavra alma. Quando ele assume a Kabbalah, eu me nego a discutir esse assunto. O que eu acho é que a pessoa pode estar doente e estar com uma alma absolutamente pura. A palavra alma é difícil porque cada um entende a palavra alma. Não, eu até ia comentar isso na primeira fala, que eu concordo plenamente com o Germano. A gente tem, assim, quando você está doente, você está menos capacitado fisicamente, mas a tua qualificação não muda em nada, a tua reputação não muda em nada. É óbvio que você precisa de tratamento, precisa às vezes afastar, etc. e tal. Então, e aí também tratar de alma é complicado. Agora, meio que para sair um pouquinho disso e para deixar um questionamento, já que o nosso horário vai acabar, primeiro dizer que se a Janete até hoje não conseguiu ainda desvendar isso aqui, é um bom sinal para a gente, que a gente tem muitos anos de estudo pela frente. Não, nós vamos, mas a gente tem muito esforço para fazer, para poder... Não, eu tô... Nem nunca, eu sei, mas isso é um bom sinal. Janete, eu quero dizer que é um bom sinal. O tanto que você conhece, estudou, você ainda não desvendou, significa que a gente tem que fazer um esforço grande para poder melhorar o entendimento e compartilhar o entendimento. A gente entende que nunca vai entender. Isso. E a última coisa é a seguinte.
Essa paraxá, primeiro que ela é curtinha e tem muito pouca explicação antes e depois, para ver como ela é difícil. Naquela parte depois, que fala que tem a parte de ensaios e tudo, é tudo pequenininho, ninguém explica muita coisa. E coletânea, né? Você sempre vai lá nas coletâneas ver se pega uma cola para poder fazer o estudo. Aqui não tem nada, não tem cola nesse negócio. Só que no final termina sobre impureza da roupa. Isso me deixou muito... Assim, como é que a doença anda pela roupa? Se a coisa da roupa evoluir na roupa, é porque... Aí, para mim, ficou esquisito. Deixa eu ver falar. Bom... Uma pergunta para fazer para você. Zeca vai falar também, né? Depois fala. Primeiro, obrigado aí, Daniel, pelo estudo. Jordana com uma participação super especial. Gostei muito. Com bolo, né? Com bolo, que eu não comi, mas deve estar muito bom. É rápido, olha só. Edson, só para você saber, teve um estudo que foi feito na África com grupos de pessoas que foram circuncisadas e não foram circuncisadas. Desse estudo saiu o seguinte: depois de 21 meses, apenas 18 homens circuncisados tinham adquirido o HIV. Então, o homem circuncisado pode adquirir o HIV. Então, não fala que não pode. Entendeu? Tem que ter cuidado com o que se fala, pô. Não volta esse tema não, gente. Não, então contamina. É só isso que tem que ficar claro. Você falou que não contamina. Vou deixar o prepúcio com HIV para depois. Vocês falam depois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, complementando o que o André disse sobre a impureza da roupa, essa proibição específica da Torá é usar uma roupa que seja feita de lã e linho ao mesmo tempo. É uma proibição chamada shatnez. Mas, por exemplo, você não pode usar uma camisa que contém mistura de lã e linho. Mas, por exemplo, você pode usar uma camisa de lã e uma bermuda de linho. Isso é permitido. O problema é ter a mistura na mesma roupa. Deixa eu fazer uma provocação. A doença aqui. da roupa, parece. Você Deixa bota eu fazer uma roupa, se a provocação erupção aqui. na roupa crescer, a roupa é muito estranho. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Quando alguém aqui dessa mesa fica doente, tá? Quem a gente vai procurar primeiro? O médico ou a sinagoga? Mamãe. O médico. Esse é o ponto. Eu acredito que nesse tempo aqui, desculpe assim, quem escreveu, etc., tudo remetia ao sacerdote. O sacerdote era tudo. Ele era o médico, era tudo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E entender que o médico está acima do sacerdote. É óbvio que se tem alguém doente, vem aqui, a gente faz trifós clemar, sente junto. Agora, não existe nenhum... A gente não vai fazer nenhum milagre, assim... Não vai, quem vai intervir é a medicina, é a ciência. A gente tem que ter essa ciência enquanto, né, ser de 2000 e 2024, atual. Né? A gente não pode ficar esperando, né, que os sacerdotes vão. E estou com o Germano. Né? Quer dizer, não existe a possibilidade de alguém doente e que esteja puro, que esteja espiritualmente muito bem, que seja uma pessoa maravilhosa. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Né? Se não fosse isso, o mundo não acabava. Né? As pessoas acabam. Chega uma determinada época, o corpo para, independente de se você estiver bem espiritualmente ou não. Tá? Então, a gente tem que ter muito claro essas situações, principalmente aqui. Tá? Quem mais? Corman, por favor. Corman. Bom dia, eu vou falar rapidinho. Só um ponto que foi mencionado bastante aqui foi sobre essa questão de afastar a pessoa da comunidade. E aí eu acho que até trouxe um pouco da minha reflexão sobre essa paraxá, porque eu vejo esse caso de separar a pessoa da comunidade como exceção. Então a gente vê ali uma complexidade no processo de entender um pouco como tratar
e no fim do caso, assim, nos últimos dos casos, vai afastar a pessoa. Então, eu acho que é interessante para analisar essa complexidade do tratamento, de ver cada pessoa da sua maneira, e, ao mesmo tempo, trazer essa compaixão, né? Porque a gente fala muito sobre essa questão da impureza, de afastar a pessoa, mas, no final das contas, dá para se curar, né? Então, tem essa compaixão, que é justamente liderada pelo sacerdote, que dá a mão à pessoa e seguir, e me veio também muito essa reflexão sobre a vida, de entender a complexidade de cada momento, de cada situação, mas ao mesmo tempo ter um procedimento para isso, né? Então, mesmo num caso complexo como esse, de tratar as impurezas, de entender cada caso como um caso, você vê ali dentro da Paraxá, é um procedimento, um método que tem que ser levado em conta. Então, achei bem interessante essa ambivalência aí desses dois pontos. Internar no hospital é afastar a pessoa. Bom, então, assim, estamos basicamente no horário que a gente se comprometeu. Não sei se tem alguém para falar, não estou olhando aqui. Ah, Terezinha, por favor, de Cipora vai falar de Batiamo. Terezinha, que bom. Está sem a voz, está sem a voz. Agora, vai. Só uma pequena coisinha, só para limpar um pouquinho. Existe uma diferença entre HIV e HPV, estão confundindo as duas coisas. Bom, ficou puro. HPV, HIV, pronto, matou a charada. Então tá. Então, aqui, passando aqui para Uran, palavras finais, enfim. Olha, agradeço poder fazer. Como ele diz assim, desculpa te dar uma coisa muito difícil, mas quando ele me deu isso, eu agradeci porque eu achei que era fácil demais. Porque as outras que a gente tem feito aqui são cabeludas. Então, como eu disse, tudo aqui, todos nós aqui, cada um tem uma opinião diferente sobre as coisas. É engraçado isso. Mas é assim, quando eu vi o negócio, assim, opa, ele me deu um troço fácil. Obrigado. E ele aqui está dizendo assim, desculpa por te dar um troço difícil. A Jo me pediu para perguntar aqui quem virá no dia 25 aqui da mesa, aqui lá no Minion do Ceder. A gente faz uma mesa do Minion. De repente fazer uma mesa nossa lá. É uma mesa grande, normalmente são mesas. Acho que fazer uma mesa do Minion. Obrigado, gente. Até lá. Obrigado, viu, Uran? Acho que você tocou no ponto, assim, muito importante, né? Quer dizer, eu sempre coloco lá na apresentação, no teu caso eu nem falei, você ele é administrador e comerciante, né? E por que isso é relevante, né? Ou tem alguma pequena relevância? Porque são os olhares, né? Aqui, por exemplo, aqui acho que a Terezinha é médica. Não, ela tem formação, a Cipora, cada um tem a sua visão e traz aqui a sua bagagem, o seu olhar, o seu prisma, isso que enriquece. Sempre tentando trazer lições para hoje em dia, e é o que a gente, às vezes, consegue, né? E na maioria das vezes consegue. Então, gente, mais uma vez, obrigado, Uran, obrigado a todos. Birkat Amazon, boa quinta-feira. Shabbat Shalom antecipado.